Bom dia a todos, um excelente e feliz sábado, seja bem-vindo à Igreja do Portão, a igreja mais feliz do Brasil. Vamos ficar todos em pé e vamos louvar o nosso Deus com o Santo, Santo, Santo. Oremos. Grande e poderoso Deus está nos céus, agradecemos esse sábado lindo, maravilhoso que nos deu, que tudo que ocorra aqui seja para tua honra e glória. Abençoa essa igreja, a todos, toda essa programação, em nome de Jesus. Amém. Deixai vir a mim os pequeninos. Vinde a Jesus, vinde a Jesus. Deixai vir a mim os pequeninos. Os pequenos é o reino dos céus. Vinde a Jesus, Vinde a Jesus, vinde a Jesus. vinde a Jesus. Brancos e morenos, grandes e pequenos. Vinde a Jesus, Vinde a Jesus, vinde a Jesus. dos pequenos é o reino dos céus. Bom dia, tudo bem com vocês? Vocês já pediram um presente para o papai ou para a mamãe e receberam algo muito melhor do que o pedido? Muitas vezes acontece isso com a gente, né? Aconteceu isso também com o rei Davi. O rei Davi, uma vez, ele estava em seu palácio e ele morava num palácio muito bonito, um palácio muito chique, cheio de coisas bonitas. Mas ele tinha tudo para ser feliz, só que não estava feliz. Porque a Arca da Aliança, que representava a presença do Senhor, estava numa tenda. Uma tenda simples, que não tinha tanto luxo. E ele pensava, como eu posso morar num palácio tão luxuoso e a arca estar numa tenda tão simples? Aí ele pensou, eu vou construir um templo para o Senhor, muitas vezes melhor que o meu palácio. Então ele consultou o profeta Natã. E o profeta Natã recebeu uma mensagem do Senhor e disse assim para ele: olha, Davi, não vai ser você quem vai construir o templo, mas um descendente seu. Eu vou poupar a sua dinastia, serei com os seus descendentes e os abençoarei. E um deles irá construir o templo. Davi poderia ter ficado triste, poderia ter pensado, o Senhor não vai permitir que eu construa um templo. Mas não, Davi ficou feliz, porque ele sabia que o Senhor conhecia o que era melhor para ele. Deus o tirou de lá da pastagem das ovelhas e o colocou como rei de Israel. E ele sabia que Deus protegeria e cuidaria de sua descendência. E foi assim que aconteceu. Quando Davi morreu, depois o seu filho Salomão construiu o templo, e foi o templo mais lindo que houve. Vejam só que história bonita a de Davi, não é mesmo? Um rei humilde, ele aceitou a vontade de Deus para a sua vida. E nós temos que ser assim também, aceitar a vontade de Deus para a nossa vida, porque Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. Vamos fazer uma oração? Quem gostaria de orar? Alguém quer orar? Posso orar então?
Então vamos fechar os olhinhos assim, ficar bem quietinhos. Querido Deus, graças te damos, Senhor, por este belo dia de sábado, pela oportunidade que temos de estar em tua casa, um templo bonito, agradável, confortável para te louvar. Aceita, Senhor, o nosso humilde louvor. Cuida de cada um de nós, das nossas crianças. Em nome de Jesus, amém. Vamos pegar a pastinha? Deixai vir a mim os pequeninos. Vinde a Jesus, vinde a Jesus. Deixai vir a mim os pequeninos. Os pequenos é o reino dos céus. Vinde a Jesus, Vinde a Jesus, vinde a Jesus. vinde a Jesus. Brancos e morenos, grandes e pequenos. Um bom dia e um feliz sábado aos queridos amigos e irmãos que estão aqui na casa de Deus hoje. Um feliz sábado também aos internautas que estão nos assistindo. Hoje, a primeira parte da nossa comunicação seriam algumas convocações. Então, você que é profissional da área de saúde, que se interessa em fazer parte da equipe do Ministério da Saúde da Igreja Adventista aqui do Portão, você pode procurar a irmã Daniele ou a irmã Rosane. Você que é apaixonado por fotografia, filmagem e mídias sociais, já pensou em utilizar e desenvolver a sua paixão na igreja? O Ministério Cenas tem grandes projetos este ano pela frente e gostaria de contar com vocês. Para mais informações, procure o irmão Everson ou o irmão Eduardo, conhecido como Dude. A Associação Central Paranaense e a Associação Sul Paranaense promovem a corrida Vida e Saúde, que será no dia 28, às 8h30 da manhã, de domingo. Interessados, se inscrevam no site www.triativaeventos.com.br. E a Associação Central Paranaense também promove o Encontro da Melhor Idade e Solteiros, que ocorrerá no dia 12 de agosto. As inscrições vão até dia 30 de julho. Procure o Ministério da Melhor Idade para maiores informações. A Igreja Adventista vota a declaração sobre transgêneros. Material aprovado por líderes adventistas de todo o mundo norteia princípios sobre como a organização vai lidar com a questão dos transgêneros. Você pode ler a matéria na íntegra no site noticias.adventista.org. Nesse momento, temos uma comunicação que vai ser feita do Ministério da Música, pelo nosso ministro Adalter. Obrigado. Durante todo o mês de maio, você que canta, você que toca algum instrumento, de repente está perdido aqui pela igreja, você terá a chance de participar do Ministério de Música da Igreja do Portão. Nós estamos elaborando um projeto todo especial para que possamos honrar a Deus através da organização, através da música no templo, no MJP e outras áreas da igreja. Então, durante todo o mês de maio, você vai me procurar, o Charlone, nos cultos oficiais. Ou seja, hoje você pode me procurar antes e após o ensaio do Chama Coral, na quarta-feira, antes e após o culto, e no domingo, a mesma coisa, antes e depois. Nós iremos colocar o cartaz aqui, vamos colocar nos grupos do WhatsApp, vamos colocar no Facebook da igreja e em outros ministérios da igreja. Não fique de fora do Ministério de Louvor da Igreja do Portão. Eu sei que muita gente chega aqui na Igreja do Portão de vários lugares do país, então, por favor, nos procure, use o seu talento juntamente conosco, some força para que a gente possa tornar o louvor dessa igreja ainda mais brilhante como já é. Amém.
Temos também um comunicado especial que vai ser feito pelo pastor Jonas. Obrigado. Bom dia a você, bom dia pessoal que nos acompanha pela internet. Nós estamos chegando perto de uma data especial da Igreja Adventista em toda a América do Sul, que é o dia 27 de maio. Tá pertinho essa data, é o dia do Impacto e Esperança, onde nós vamos estar entregando aí o livro O Resgate em toda a região aqui do bairro do Portão. E para isso nós estamos fazendo a aquisição desse material. O livro custa apenas R$1. E a ideia é que nós estejamos aí participando, né, na doação desse material. E você pode participar até mesmo através do seu envelope de dízimo. Ali você pode colocar, onde diz oferta, você pode colocar a destinação, livros, ou livros da esperança. Né, irmã Ilha? Nós estamos aí com essa campanha, nossa meta é alcançarmos 40 mil livros para passarmos toda a região do bairro do Portão alcançado por esse material. Então, participe você também. Algumas pessoas às vezes colocam ali a doação no papel, mas não mencionam que é para os livros. Então, ele acaba não sendo direcionado para esse fim. Então, se você quer fazer a sua doação para a aquisição dos livros, lembrando que a cada R$1 um livro é adquirido, você pode colocar lá no seu envelope livros, especificando, e o valor que você quer destinar para isso, para que a gente possa alcançar essa meta de evangelizarmos todo o nosso bairro. Qualquer outro detalhe sobre essa informação, você pode falar comigo ou com a irmã Ilha, né, que também é responsável nessa área. Nós temos ali mais informações sobre essa questão, para estarmos dia 27 impactando toda a região do bairro do Portão. Deus abençoe você. Quem nos trará a mensagem musical nesta manhã é o nosso irmão Lucas Meireles, daqui mesmo da Igreja do Portão. E com o senhor irmão desta manhã, o pastor Rogério Vidal de Almeida. Obrigado. Bom dia. Olá, amigos. Tudo bem com vocês? Que bom estar aqui mais uma vez. Hoje, num momento ímpar, um momento diferente. Eu costumo dizer que nós, pastores, temos alguns momentos na vida da pessoa. E dentre esses momentos existe quando a pessoa vem ao mundo e nós temos a alegria de colocá-la diante de Deus de uma forma oficial. Eu queria chamar aqui à frente o jovem Tiago e a jovem Larissa, acompanhado do pequeno Jefferson, que se encontra nos fortes braços do seu pai, o Tiago, né? Braços fortes para suportar as agruras da vida, né? Que bênção, pessoal. Nós termos a alegria, agradeço ao casal pela lembrança de me chamar para fazer parte desse momento. O Tiago foi um companheiro ali que me deu muitos gols, né? Quando nós brincávamos ainda, cruzou muita bola para eu fazer gol, né? Não era muito bom não, mas a gente conseguia ajudá-lo ali, né? Né, Viana? A gente conseguia ajudá-lo ali nos momentos. Mas, queridos, realmente é uma bênção de Deus nos outorgar o prazer de fazer aquilo que só Deus é capaz de fazer. A junção de duas vidas, do homem e da mulher, proporciona, através do milagre de Deus, vir ao mundo uma criança tão bonita e tão parecida com a mãe, né? Então isso é um milagre que Deus opera em nossa vida. Eu queria ler com vocês, aqueles que desejarem, Lucas capítulo 1, verso 14. O Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, verso 14, ele diz assim: em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. O contexto fala de Cristo, mas se aplica a nós também. A vinda de um novo ser traz alegria, muda completamente a nossa vida. Ao ir à casa do Tiago e da Larissa na última quarta, eu percebi como mudou a rotina, como mudou tudo. E realmente traz muita alegria. A despeito das noites mal dormidas, o amor fala mais alto quando a gente tem a oportunidade de direcionar a um outro ser.
ser esse que nós temos a responsabilidade de cuidar, de ajudar e, principalmente, educar nos caminhos do Senhor. Eu queria convidar também os pais do Tiago, que são o seu Jairo e a dona Ariema. Cadê os mesmos? Ah, estão aqui. Por favor, venham aqui à frente. Eu acho muito importante esse momento vocês participarem. E também os pais da Larissa, o Gilmar e a Lindamar. Por favor, venham aqui acompanhar esse momento. Eu queria convidar também a jovem Soper. Ela vai louvar a Deus com uma canção. E antes da oração, da dedicação, eu gostaria de ouvir essa canção, em homenagem e agradecimento a Deus. Eu te agradeço, Senhor, pelo carinho, pelo amor, pelo cuidado que tens por mim. Vem transformar em Cristo um novo ser, cada vez mais. Quanta esperança, santa harmonia. Ouço uma voz me chamar, voz de perdão, brilho celeste então, toca minha face com ternura e diz: meu filho, descanso e paz em mim vais achar. Vamos cantar juntos? Cristo te amo, tu és minha luz. Eu te agradeço, querido Jesus. Amém. Obrigado. Em uma terça-feira, até então normal, a jovem Larissa fez o exame e pós uma partida de futebol, o Tiago chega em casa e recebe a maior notícia do campeonato que ele vai enfrentar. A notícia de que o jovem Jefferson está a caminho. E esse nome, que vem de uma junção, significa paz de Deus, paz sagrada e assim por diante. Que realmente sobre vocês repouse a paz do Senhor, a sabedoria, que aos avós ajudem o casal naquilo que puderem, respeitando sempre a independência dos mesmos, de que agora é a vez deles. Mas babe o netinho, não tem problema nenhum, né? Mas que Deus abençoe vocês. Nós vamos nos ajoelhar agora, fazer uma oração. E eu vou tentar pegar o Jefferson, né? Acho que vai dar. Vou tentar pegar aqui. Pastor Jonas, você me ajuda aqui com o microfone, por favor? Nós iremos nos ajoelhar aqui. A igreja, em atitude de reverência, participa conosco
nesse momento de oração. Maravilhoso Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, pela vida, pelo presente que destes ao Tiago e à Larissa. Ó Pai querido, em meus braços se encontra esse pequeno ser. Ser esse que o Senhor tem um plano para a vida dele. O Senhor traçou uma meta, um objetivo, que é para a honra e glória do Teu nome, esse ser morar contigo para todo sempre. Conceda aos pais a sabedoria, Pai querido, para educá-lo, para criá-lo nos Teus caminhos, e que os avós, a igreja e todos nós possamos ajudá-los nessa jornada. Dê-nos, ó Pai querido, a certeza de que és conosco. Em o nome de Cristo Jesus, abençoe essa criança e a receba. Amém, Senhor. Amém. Essa Bíblia, o Jefferson, quando ficar maior, ele vai ganhar de presente. Cadê a câmera? A câmera pode pegar aqui, ó, que aí põe na tela. Essa Bíblia ele vai ganhar de presente quando ele ficar maior, para ele lembrar o tamanhozinho do pé dele e o tamanho que ficou, né? Para que em nome de Jesus essa lembrança fique com ele, para honra e glória de Deus, que esse é o caminho que ele deve andar. Santo, Santo, Santo. Hino de ordem 18. Tu somente
vozes femininas. Santo, 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 Deus onipotente, tua criação manifesta o teu amor. Todos louvam. Antes de criares todo o céu e a terra, eras de sempre, hás de ser Senhor. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Vamos louvar com o hino de ordem 85, Lindo és meu mestre, um lindo hino, enquanto os diáconos passam as salvas. Lindo és meu mestre. 85. Livro de Provérbios, capítulo 3, versículos 9 e 10, nos traz uma mensagem. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus tesouros, os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Nesse momento você vai ter a oportunidade de louvar a Deus também, com seus dízimos e oferta. Os dízimos e oferta são imprescindíveis na adoração a Deus. Sem esses recursos, a adoração ficaria vazia. Então você somente tem a oportunidade de colocar o seu coração nas mãos de Deus, a sua vida nas mãos de Deus, através da adoração a Deus, pelos dízimos e as ofertas. Lindas, meu mestre. Vamos cantar suave, ok? Lindas, meu mestre. Lindo és meu mestre, Rei do céu, da terra, homem, Deus, Senhor Jesus. Teu é o reino, és tua honra, és minha glória e minha luz. As mulheres. Flores do campo, como sois tão lindas, sois o fulgor de prados Todos. mil. Mais belo é Cristo, mais puro e lindo, és sempre meigo bom, gentil. Os homens, forte. Lua brilhante, sol tão resplendente, quão divina é vossa luz. Mais há um brilho, mais fulgurante, o brilho do Senhor Jesus. Amém. Eu vou pedir a Neura que continue tocando Lindas, meu mestre. Temos a oportunidade de termos uma grande pianista, então vamos deixar que a Neura continue louvando ao Senhor.
tocando apenas a melodia. Lindas, meu mestre. Eu quero convidar você a conversarmos com Deus neste momento, com o nosso Deus, mas antes mencionar aqui um pedido de oração. Nosso querido irmão Dourado mencionou, eu estive em oração para essa pessoa e queremos colocar a igreja toda em oração. Pelo Luciano, ele que é chefe de desenvolvimento de sistemas da Procuradoria da República do Paraná, ele corre risco de perder a visão por causa de uma infecção e ele confia muito no poder de Deus e nas orações desta igreja e por isso pediu, por intermédio do irmão Marcos Dourado, que trouxesse esse pedido para a apreciação da igreja e para que nós mantivéssemos essa oração. Portanto, convido você a orar pelo mesmo motivo e, além disso, orar por nossos desbravadores e aventureiros, que neste final de semana estão acampados na região de Campo Magro, aqui próximo a Curitiba. Vamos nos ajoelhar? Vamos orar? Deus que nos ama, te agradecemos porque nos recebe também com o carinho de sempre. Obrigado, Pai, porque seu Santo Espírito aqui está e podemos sentir a paz que habita o céu permear também o nosso coração. Querido Pai, recebe a demonstração nítida de gratidão e adoração a Ti através dos dízimos e ofertas. Mas recebe também, ó Pai, a confissão sincera de um coração pecador que nesta manhã veio buscar a Ti para o alento, o conforto e o alívio do desespero do seu coração. Amado Pai, também neste momento entregamos a vida do Senhor Luciano nas suas mãos, para que o Senhor abrace com carinho e como o Deus Criador que constituiu o seu organismo, a sua vida, ainda no ventre da sua mãe, que agora, como conhecedor de seu corpo, o Senhor venha realizar a sua obra conforme a sua vontade em sua vida. Clamamos também neste momento, Pai, por nossas crianças, adolescentes e jovens que estão acampados, os aventureiros e desbravadores aqui na região metropolitana em Campo Magro. Que o Senhor os proteja, os abençoe e esteja ali com seus anjos, os auxiliando e os levando em crescimento na proximidade do seu coração. Esteja nesta manhã mais uma vez, através do Espírito Santo, utilizando seu servo, pastor Rogério, para que a sua mensagem, através do seu servo, alcance nós que aqui estamos. Tudo isso, Pai, colocamos diante de Ti, como filhos seus, confiando em um Pai que nos ama, em nome de Jesus, amém. Fortalece tua igreja, ó bendito Salvador, aquecendo nossas almas no divino, santo amor. Vem, derrama sobre todos a graça de Jesus, dando as bênçãos da verdade que nos mostram a tua luz. Era assim que o autor desse hino começava todas as vezes que ia louvar ao Senhor. Ele lia um trecho. Henry Maxwell morou no Brasil um tempo, e esse hino foi escrito originalmente em português. Não existe uma ocasião especial, nada extraordinário, que o levou a escrever esse hino. Mas ele disse que foi fruto de uma oração, quando ele chegou em um campo nos Estados Unidos da América e viu a falta de obreiros no campo. Então ele escreveu, através de uma oração, dizendo: fortalece, vivifica a tua igreja. Essa mensagem ainda é muito atual. Nós vamos nos levantar agora, e eu gostaria que você cantasse com esse espírito, o mesmo de Henry Maxwell: vivifica a tua igreja. Vamos todos em pé.
Homens. Pai, contempla tua igreja, vem estende tua mão, dá-lhe a graça insondável da divina redenção. Toda a igreja. As mulheres. Toda a igreja. Dá-lhe forças na jornada, em demanda para o lar, e esteja preparada quando Cristo regressar. Aleluia. Louvado seja o nome de Cristo Jesus. Que a tua igreja esteja preparada, Senhor, para ouvir mais uma vez a tua voz nesta manhã. Em Jesus oramos. Amém. Bom dia, um feliz sábado a todos vocês, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa alcançar o nosso coração nessa manhã. Amém? Final de semana de feriado, um período a mais para muitos poderem descansar, uma sexta-feira mais tranquila para nos prepararmos e então estarmos aqui na casa de Deus nessa manhã. Não é verdade? Quantos puderam aproveitar a sexta-feira? Quantos tiveram um dia a mais de folga aí? Este mês está sendo bom, né? Para alguns, para quem depende daquele dia, nem tanto. Lá no colégio, os professores, eu estou vendo que aqui tem professores que trabalham conosco, eles ficam bem felizes, porque é um dia a mais aí para descansar. E no mês de abril nós tivemos a última sexta-feira, tivemos ontem, e ainda findando o mês, iniciando o próximo, começamos com a segunda de feriado, né? E muitos aproveitam esta ocasião também para suas viagens, para alguns momentos em família. Mas nós que aqui estamos, temos a oportunidade hoje de, como uma família, como a família de Deus, aprendermos um pouco mais do amor de Cristo e do preparo também para a vida eterna, né? Queridos, a mensagem de hoje, ela é uma mensagem que eu julgo uma das mais importantes para a época em que nós estamos vivendo. Quem trabalha aqui na área da construção civil ou é um engenheiro, uma engenheira, tem alguém aqui desta área que está aqui conosco hoje? Tem? Ok. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu sei que a pergunta não somente é para vocês, mas muitos saberão responder. Se nós pensamos em construir algo, vamos construir uma casa, quais são alguns dos cuidados básicos que nós precisamos ter? Vamos lá, me ajudem. Alicerce. Ok. Qual é a preocupação que eu tenho que ter com o alicerce? Que o terreno ele precisa ser o quê?
ele tem que ter uma boa estrutura ali para sustentar o que vai ser construído em cima dele. Agora, quando eu saio deste contexto, eu entro então para aquilo que vai ser o alicerce, aquilo que eu vou colocar como a base dessa construção, eu tenho também que me preocupar com os materiais que utilizarei? Sim ou não? O que tem que ser de boa qualidade? Oi? Ferro tem que ser de boa qualidade. Areia precisa ser de boa qualidade? Vocês se lembram que algum tempo atrás nós tivemos um edifício que ele desabou porque a areia que foi utilizada era uma areia imprópria para a construção que começou a corroer por dentro? Alguém conseguia ver que aquele material que tinha sido utilizado estava trazendo uma consequência que no final foi o desabamento completo? Alguém conseguia ver? Não. Só foi visto depois que toda aquela estrutura estava por terra, e então na análise que foi ali levantada, feita, ficou identificado que um dos problemas era a areia. Queridos, se nós pensamos em construir, nós temos que pensar o que nós vamos utilizar para esta construção, onde nós vamos construir e qual é o tempo, ou por quanto tempo eu quero que aquela construção continue naquele local. Eu estava sentado e eu estava observando outra coisa. Aqui nós temos, eu acho que estão desligados esses microfones. Aqui eu tenho um suporte de microfones. Quantas bases ele tem aqui para sustentar? Vocês conseguem identificar? São quantas? 3. 4 ajudaria? Sim, com certeza. E 2? Eu conseguiria mantê-lo em pé aqui se tivesse somente com 2? Nós temos aqui algumas cadeiras. Se eu modificar o formato dela e pegar uma das pernas, dos pés das pernas ali dela, centralizar na parte da frente, mantendo as duas de trás, eu consigo ainda ter estabilidade com ela ou nela? Sim. E se eu deixar somente 2? Não. Algumas coisas na vida também dependem de maior sustentabilidade. A vida cristã, nesta manhã eu gostaria de falar sobre isso. Ela depende de 3 bases. E eu aqui quero falar um pouco sobre família nessa manhã. Ela depende de 3 bases que serão importantíssimas para nós conseguirmos chegar ao céu. Eu quero falar nesta manhã com vocês sobre algo essencial para a nossa caminhada cristã. Lá no livro de Mateus, no capítulo 7, nós temos o momento em que é falado sobre a construção, sobre a rocha e a construção sobre a areia. Nós conhecemos bem a história. Nós conhecemos sim. Agora, como que eu posso ter uma construção, a minha vida espiritual, a vida da minha família construída sobre a rocha? O que eu preciso fazer? Em casa a gente conversava com a minha esposa ontem, no horário do pôr do sol. Nós estávamos falando exatamente da necessidade que como cristãos nós temos de fortalecer a vida familiar, o vínculo familiar, na palavra de Deus. Qualquer brecha que nós deixemos ali, o inimigo ele vai fazer uso exatamente daquela ocasião, daquele momento, para tentar destruir o nosso lar. E como família cristã, nós precisamos fechar, reparar, para que ele não tenha poder, para que ele não consiga destruir os nossos lares. Mas está cada dia mais comum, está cada vez mais comum nós olharmos para dentro do círculo cristão e
percebermos que muitas famílias estão sendo devastadas, destruídas pelos ataques de Satanás. Ele tenta atingi-las de diversas formas. No relacionamento matrimonial, marido e mulher. É também plano dele tentar atingir os filhos. É através de um problema de saúde, problemas financeiros. E quando nós não estamos bem seguros na palavra do Senhor, quando nós não estamos com a nossa vida espiritual bem firme, nós corremos o risco de também termos a nossa vida espiritual destruída. O que fazer então? Vamos ver Mateus capítulo 7. Vamos ler junto esses versos 24 em diante. Capítulo 7, versos 24 a 27. E ali diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. A chuva caiu, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não, o quê? Que não caiu. Qual é o segredo dessa casa? Porque ela fora edificada onde? Sobre a rocha. Queridos, quem é a rocha? Cristo. A rocha é Cristo. E eu começo perguntando para você nesta manhã: a tua casa, o teu lar, a tua família, está edificado sobre a rocha? Está edificado sobre a rocha? O texto continua: todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. A chuva caiu, os rios transbordaram, os ventos sopraram e deram com ímpeto contra aquela casa. E então ela desabou, sendo grande a sua ruína. Queridos irmãos, nós precisamos sim nos preocuparmos a cada dia, a cada momento, com a vida espiritual do nosso lar, da nossa família. Na última semana, como foi a vida espiritual no teu lar? Como foi a tua vida espiritual? Como você chegou nesta manhã aqui na igreja, depois de ter passado uma semana toda? Qual foi o teu preparo para que hoje você pudesse estar aqui? Eu estou falando nesta manhã e eu quero abordar 3 tipos de altares que Deus pede que nós levantemos a cada dia e a cada momento. 3 tipos de altares que sustentam a vida do cristão. Assim como este suporte para o microfone, ele precisa de 3 bases para que ele possa se manter em pé. A nossa vida cristã, a nossa caminhada, a nossa jornada, ela depende de 3 bases, de 3 altares que nós precisamos ter diariamente, constantemente, para então chegarmos ao céu. Quando nós falamos de altares, nós, consequentemente, vamos lembrar de muitos momentos na Bíblia que o altar é citado. Veja, altar, ele significa um lugar de encontro. É o lugar onde você vai se encontrar com a divindade. E o altar, ele é levantado no círculo cristão, mas no meio pagão também existiam os altares. E eles tinham como finalidade também a adoração aos seus deuses. Em Israel, era um ponto culminante de encontro com Jeová. Altar fala de entrega total. Abraão e Isaac no Monte Moriá é um exemplo disso. Ilustram muito bem esta verdade, está lá em Gênesis capítulo 22. O altar fala também de conserto. Gênesis capítulo 35 fala sobre isso. Altar é símbolo de gratidão, como foi o caso de Noé quando ele saiu da arca.
Qual foi a primeira atitude que ele teve depois que ele pisou na terra, depois do dilúvio? A primeira coisa que ele fez foi levantar um altar e agradecer, adorar, porque Deus tinha cuidado da sua família. Deus tinha protegido, Deus tinha preservado aquela família. Altar também é sinal de obediência. Exemplo do que Deus pediu para Caim e Abel. Nós encontramos ali alguém que obedeceu e alguém que escolheu não seguir o mandado de Deus. É possível que naquela ocasião também um altar, naquela ocasião tivesse sido levantado. Altar também fala de sacrifício. E na maioria deles, o que ia sobre o altar era algum tipo de sacrifício. E quando nós falamos de altar nos nossos dias, o que eu preciso fazer? O que seria o altar que Deus espera, o tipo de altar que Deus pede para nós hoje? Eu diria que o altar que Deus pede também envolve todas essas coisas que falei. Deus espera sim um conserto da nossa parte. Deus espera que nós sejamos gratos a Ele. Deus espera que sejamos obedientes. E Deus espera também um sacrifício da nossa parte. E por fim, altar fala de fogo. E quando nós olhamos e falamos do que é o fogo ele é necessário para a purificação. E a purificação nos conduz à santificação. Então Deus quer nessa manhã que eu e você entendamos que a cada dia nós precisamos levantar um altar para que nele nós possamos sacrificar, para que o fogo do Espírito Santo seja derramado e através deste fogo a nossa vida seja purificada. Queridos, quais são os 3 altares que nós precisamos entender hoje? O primeiro deles, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 6, verso 13. Romanos capítulo 6, verso 13. Eu encontro o que seria o primeiro altar da vida de um cristão. Capítulo 6, verso 13, nos diz o seguinte: nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao quê? Ao pecado, como instrumentos de iniquidade. Mas o que eu devo fazer? Mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Vira um pouquinho mais, algumas folhas, capítulo 12, verso 1. Capítulo 12, verso 1, eu encontro aqui a nova vida. E ali diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que façam o quê? Que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Queridos, o primeiro altar que Deus espera de cada um de nós é que nós levantemos diariamente, dentro do nosso lar, o altar individual. E o que seria o altar individual? É aquele primeiro momento que você, ao acordar, você dedica para o teu culto pessoal com Deus. É aquele momento em que você vai separar para a tua comunhão com Deus. Você precisa diariamente falar com Deus. Você precisa diariamente investir um tempo no estudo da palavra de Deus. É somente através do estudo da palavra de Deus que nós vamos buscar cada dia mais a santificação, para que então possamos chegar ao dia da glorificação. É através da palavra de Deus que nós vamos entender quais são os planos que Ele tem para a nossa vida naquele dia. É através da oração que nós vamos colocar as necessidades que temos. E é naquele momento que nós vamos receber a orientação de Deus sobre o que devemos fazer. Esse é o altar. Esse altar é você adorando a Deus. O nosso serviço devocional, ele fala da nossa consagração a Deus. Aqui é onde vamos sacrificar o nosso eu.
É onde vamos sujeitar a nossa vontade à vontade de Deus. É o momento onde conhecemos a Deus na sua intimidade. É onde desenvolvemos um relacionamento sólido. Também é o momento em que buscamos a orientação para as nossas decisões. Queridos, não tem como desenvolver um relacionamento com quem nós não conhecemos. Não tem. É impossível confiar em alguém sem antes ter passado tempo com essa pessoa. E se nós, como cristãos, passamos a semana inteira sem ter este relacionamento, esta intimidade com Deus, como que nós podemos confiar nos planos que Ele tem para a nossa vida? Se nós não o conhecemos, não o buscamos, evitaríamos muitos constrangimentos na vida, muitas tragédias, se fôssemos mais próximos de Deus. O que devemos fazer? Muitas vezes nos aproximamos de Deus com frases montadas, com orações repetitivas, praticamente cumprindo requisitos. O povo de Israel estava vivendo um momento como este. Veja o que diz Isaías, capítulo 29, o verso 13. Abra sua Bíblia, capítulo 29, profeta Isaías, o verso 13. Lá está escrito: o Senhor diz, o nosso Deus diz, visto que este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está o quê? Longe de mim. O seu temor para comigo consiste só em mandamento de homens que maquinalmente aprendeu. Deus, nesse momento, está preocupado com o povo de Israel. Eles estão louvando, eles estão cantando, eles até oram, mas está sendo algo tão corriqueiro, tão rotineiro, que Deus está falando assim, mas isso não está vindo de dentro do coração. Isso se tornou apenas algo repetitivo e que não tem significado, não chega até mim, por quê? Porque eles apenas querem cumprir formalidades, querem cumprir aquilo que é pedido, mas não vem do coração, não é algo sincero. Para pensar na tua oração. Para pensar durante essa semana como foram as tuas orações a Deus. Para meditar um pouquinho naquele momento da refeição onde você ora. Que tipo de oração nós fazemos? Para pensar antes de você dormir, no tempo em que você se ajoelhou para orar, o que você falou para Deus? Que tipo de sinceridade você usou para com Deus naquela ocasião? Queridos, e nós só vamos ter sinceridade com Deus quando nós realmente nos rendermos a Ele e buscarmos esse conhecimento na Sua palavra. Deus está desejoso, Deus deseja que realizemos um sacrifício santo, vivo e que seja agradável. Queridos irmãos, o primeiro pilar é o culto pessoal. E ele precisa ser um culto sincero e genuíno. Um culto que você conhece, passa a conhecer a Deus, para então confiar nele, mas também confiar a Ele toda a sua vida. O altar pessoal representa o nosso serviço devocional, fala da nossa consagração a Deus. A nossa rendição incondicional ao Senhor é o nosso momento de encontro secreto com Deus. Quanto tempo você tem investido para isso? Quanto tempo você investiu na última semana? Quanto tempo você passou ali buscando conhecer sobre a vontade de Deus na sua palavra? Torne a palavra de Deus o seu guia. O Senhor Jesus deseja que você seja salvo. E é preciso manter, então, a lâmpada acesa. E a lâmpada acesa depende de óleo em abundância para que ela não se apague. E como você vai buscar óleo? Aonde você vai buscar este óleo? O óleo é o Espírito Santo. E nós devemos pedir, clamar, para que ele seja derramado sobre nós. Caso contrário, a nossa lâmpada vai se apagar sim. Caso contrário, quando o noivo chegar, a nossa lâmpada não terá óleo suficiente para participarmos das festividades. Hoje é o dia, queridos, de nós buscarmos.
Fundamentos do Lar Cristão, na página 80, ele diz o seguinte: eu devo meditar na palavra de Deus noite e dia e levá-la à minha vida prática. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é a única espada que posso com segurança usar. Não tem outro meio. O homem que é esposo e pai, esteja certo de que uma atmosfera pura e santa circunda as suas ações. É necessário, então, que ele aprenda diariamente de Cristo. Sua vontade tem de ser submetida à vontade de Deus. Tome a palavra de Deus como a sua conselheira. No lar, viva os ensinos da palavra. Então haverá de vivê-la na igreja e os levará consigo no trabalho. Os princípios do céu enobrecerão até as suas atividades mais comuns. E os anjos de Deus cooperarão ajudando a revelar Cristo ao mundo. Qual é o segredo? Vida de comunhão com Deus na primeira hora do dia. Hoje em dia nós temos algumas ferramentas. Algumas das ferramentas que nós temos, por exemplo, nós temos a facilidade de recebermos hoje o resumo da lição, o Reavivados por Sua Palavra. Nós recebemos ali, só o Reavivados, nós temos vários vídeos que são enviados todas as manhãs para nós. Sabe qual é o risco que nós, como igreja, estamos correndo? É de substituirmos o momento da devoção pessoal por entrar no carro, ligar ali e ficar ouvindo aquele momento e falar: eu tive a minha devoção pessoal. Queridos, estas ferramentas não podem substituir o teu momento individual com Deus antes de você sair de casa. Na verdade, estas ferramentas, elas vêm como um suporte, como um algo a mais para o teu momento que você já passou. E para que sejam ferramentas também para evangelização. Nós temos o Reavivados, onde você dedicaria um momento da tua manhã para ler um capítulo da Bíblia. Com os vídeos que nós recebemos, com os áudios que nós recebemos, é o resumo daquele capítulo. Então nós nos detemos a 2, 3 minutos e acreditamos que aquilo já é o suficiente para a nossa comunhão com Deus. Não podemos ficar presos a isso. Não podemos. Nós não podemos substituir estes momentos, irmãos. Porque é somente quando eu dedico, quando eu me deleito na palavra do Senhor, é que eu vou buscar o fortalecimento da minha vida espiritual. E nós precisamos diariamente disso. Aqui está, então, o primeiro altar que Deus quer que eu e você levantemos. E a pergunta que eu te deixo quanto a isso é: como está o teu altar individual? Como foi o teu altar individual na última semana? Deus está preocupado sim conosco, para que aquilo que Ele falou, então, para o povo de Israel, não seja uma realidade na nossa vida hoje. Apenas me louvam, apenas falam, apenas cantam, mas isso é tudo da boca para fora, não vem do coração. Deus quer uma intimidade maior conosco. Queridos, e depois que eu tenho este momento, que é o momento da minha comunhão individual com Deus, o segundo altar é o que eu vejo na vida de Jó. No capítulo 1, verso 5 do livro de Jó diz que diariamente ele levantava um altar onde ele colocava quem na presença de Deus? Quem? Os filhos. A família na presença de Deus. A família na presença de Deus era colocada. E por que Jó tinha essa preocupação? Porque ele sabia que Satanás faria de tudo para destruir a sua família. E preocupado com isso, ele falava: eu preciso interceder, eu preciso colocar a minha família na presença de Deus. Pai sai para um lado, mãe para o outro, filho para o colégio.
E a família hoje não faz mais o culto familiar. O segundo altar, e de grande importância, que Deus quer que hoje, nesta manhã, nós entendamos é: levante o altar da família. Eu me preparo, eu busco, eu me consagro, agora eu vou consagrar a minha família a Deus. Jacó fez isso, levantando o altar com a sua família, está lá em Gênesis capítulo 35. Josué foi firme com a sua família, o que ele disse? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que tipo de servir nós estamos tendo? Muitos pais estão desesperados porque os filhos já não têm mais o temor do Senhor. Mas os pais, ou melhor, os filhos encontram os pais muitas vezes deitados no sofá, na frente da TV. Nunca encontraram um pai ajoelhado. Como que nós vamos querer que os nossos filhos tenham o temor do Senhor, se nós não temos o temor do Senhor? É preciso com urgência reerguermos o altar da família, mas não tem como levantar o altar do Senhor se outro estiver no lugar dele. Não tem. Nós temos que escolher a quem nós vamos servir, queridos. O mesmo livro, Fundamentos do Lar Cristão, diz o seguinte: educação religiosa significa muito mais que instrução comum. Significa que devemos orar com os nossos filhos, ensinando-lhes como se aproximar de Jesus e contar-lhe todas as suas necessidades. Significa ainda que devemos mostrar em nossa vida, na nossa vida, que Jesus é tudo para nós, que o seu amor nos torna pacientes, bondosos, perdoadores. A razão por que os jovens do presente não mais são inclinados para a religião é que a educação dentro do lar, ela tem sido defeituosa. Se esperamos que a religião influencie a sociedade, ela primeiro deve influenciar o nosso lar. Se eu quero que a minha vida, que o meu lar possa influenciar a sociedade, através dos meus princípios, através das minhas crenças, primeiro ela tem que ter influenciado dentro de casa. E isso nós só conseguiremos quando nós colocamos a nossa família na presença de Deus. E o momento oportuno para que a família seja colocada na presença de Deus é o momento do culto familiar. Queridos, quando tivermos bons lares, e esses lares forem lares religiosos, nós então teremos melhores reuniões religiosas também. Se houver mais genuína religião doméstica, mais poder haveria ou haverá na igreja também. Por quê? Porque aquilo que acontece lá vai trazer como reflexo aqui dentro. Aquilo que não acontece lá, possivelmente não acontecerá aqui dentro também. O Espírito de Profecia ainda diz que quando há falta de religião no lar, de nada vale a nossa profissão de fé. Página 125 de Fundamentos do Lar Cristão. Repito, quando há falta de religião no lar, de nada vale a profissão de fé. Porque estar na igreja não pode ser somente um encontro social. Entendo, não pode ser somente um encontro social. Porque nós estamos aqui sim para um encontro. Para um encontro entre irmãos. Mas deve ser um momento prazeroso daquilo que nós já vivemos lá no lar. Deve ser, na realidade, o resultado daquilo que eu já vivi dentro de casa. E então eu venho para a igreja. Para adorar a Deus, porque eu já levantei o meu altar individual durante a semana, eu já coloquei a minha família na presença de Deus durante toda a semana, então agora eu vou levar a minha família para a igreja, para a casa de Deus. O pai não deve deixar para a mãe, aqui a figura do homem, não deve deixar para a mãe toda a administração do ensino espiritual, a prática da religião no lar, fará o trabalho de Deus, e que Deus deseja que seja feito em cada família. Veja, Deus tem um desejo para cada família. E é através da prática da religiosidade dentro de casa, do momento da família na presença de Deus, é que a vontade de Deus vai se realizar ali dentro do lar.
as crianças, elas serão educadas não para serem apenas cidadãos aqui deste mundo, mas elas serão preparadas como membros da família do céu. Amém? Esse é o desejo de Deus para nossas famílias, queridos. E por que muitas famílias estão perecendo? Por que nós estamos vendo tantos casais se separando? Por que nós estamos vendo filhos que chegam na adolescência e não querem mais saber de Deus? Por que nós percebemos que muitas vezes dentro da própria igreja, os filhos, os adolescentes, quando não nós, os adultos também, nos preocupamos mais em ficarmos nas redes sociais dentro da igreja do que concentrados na mensagem que está sendo pregada, no hino que está sendo cantado? É porque nós sim estamos passando muito mais tempo durante a nossa semana focado nestas coisas. E Deus tem sido negligenciado dentro dos lares hoje. Queridos, quem sabe a sua família precisa de uma vitória, de uma transformação. E o que pode estar impedindo hoje de você receber a bênção de Deus, ela precisa ser removida de dentro de casa. O povo de Israel sofria nas mãos dos midianitas e começou a clamar, falando: Senhor, já nós não sabemos o que fazer. Nós entendemos que tem coisa errada aqui dentro do nosso acampamento e nós precisamos de um milagre. Nós precisamos da tua ajuda. Foi o momento que eles caíram em si. Então Deus envia um anjo que vem falar com um homem chamado Gideão. E quando este anjo vem falar com Gideão, ele fala: Gideão, você está sendo escolhido para libertar o meu povo da mão dos midianitas. Ele se sentiu insignificante, se sentiu pequeno naquela ocasião. Mas ele entendeu o plano que Deus tinha para a vida dele, para o seu povo, e ele aceitou esse grande desafio. Só que Deus falou assim: porém, antes de eu realizar o milagre, nós precisamos ajustar algumas coisas. Abra a tua Bíblia em Juízes capítulo 6. Abra lá no capítulo 6 e veja o que diz o verso 25 e o verso 26. Juízes, capítulo 6, verso 25 e verso 26. Capítulo 6, verso 25 e 26 diz assim: naquela mesma noite, disse o Senhor: toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cimo deste baluarte, em camadas de pedra, e toma o segundo boi, e oferecerás em holocausto com a lenha do poste ídolo que vieres a cortar. O que Deus pediu que Gideão fizesse aqui? Gideão, na casa do teu pai tem algumas coisas que não me pertencem. Lá dentro da tua família tem algumas coisas que não me fazem bem e que estão impedindo de vocês receberem maiores bênçãos. Este altar está impedindo do milagre acontecer na família. Então, nesta noite, você vai ir até onde está este altar. E você vai cortar, você vai derrubar. Você vai destruir este altar que foi construído para Baal e não para mim. No lugar dele, você vai levantar outro. E este altar vai ser o altar de consagração da família. E nele você vai sacrificar. Nele é que você vai sacrificar, e você vai sacrificar para mim. Gideão foi à noite porque ele ficou com medo. Mas ele cumpriu com o pedido de Deus. Ele fez o que Deus pediu. Qual foi o resultado, queridos? Com 300, ele conseguiu a vitória e libertou o seu povo da mão dos midianitas. Os midianitas aqui representam para nós hoje a figura de Satanás. Que quem sabe tem colocado todos os seus ataques nas famílias da nossa igreja. E ele tem conseguido aprisionar muitas
ele tem conseguido fazer de muitas famílias escravas. E Deus nessa manhã está dizendo para nós, em primeiro lugar, vai você para a presença de Deus. E agora então começa a colocar a tua família. Só que para que Deus possa agir, quem sabe está precisando nós chegarmos em casa e começar a fazer uma limpa ali dentro. Tem que fazer limpa. Tem que começar a jogar fora tudo aquilo que é de Baal. Tudo aquilo que está destruindo os nossos lares. Tudo aquilo que está tomando o primeiro lugar que deveria pertencer a Deus. E cada um sabe o que precisa. Cada um sabe o que pode estar tomando o primeiro lugar que deveria ser de Deus. Poderia citar aqui uma lista enorme de sugestões de possíveis coisas que podem tomar o primeiro lugar de Deus. Não o farei. O Espírito Santo está falando ao teu coração, está falando à tua mente nessa manhã. E se você está passando por uma situação como esta, Deus está neste momento também te falando o que você tem que fazer. Assim como Ele foi e falou com Gideão naquela ocasião, hoje Ele está aqui e está falando conosco também. E Gideão teve que ter a atitude de ir e fazer. Veja que ele estava mexendo com algo muito sério. Porque o filho foi destruir aquilo que o pai havia construído. Aparentemente uma desonra. Mas a palavra de Deus diz que mais importa obedecer a Deus do que os homens. O mandamento sim diz, honra teu pai e tua mãe. Mas se nessa manhã eu estou falando para algum filho que sabe que dentro de casa os pais estão tomando atitudes que estão colocando a família a perecer, quem sabe chegou o momento de você chamar os teus pais e conversar com eles sobre essas coisas. Mas se eu falo nesta manhã para um pai ou para uma mãe que estão percebendo que os seus filhos estão perecendo, quem sabe chegou o momento de vocês dois conversarem e restaurarem o altar da família. Queridos, Deus quer sim que você derrube tudo aquilo que não lhe pertence, para que então Ele possa realizar o milagre. Não teremos sucesso sem antes retirarmos os altares levantados para deuses desses séculos. Muitas famílias estão destruídas por falta sim do culto familiar. E é nesse momento que você une o seu lar, é ali que você intercede por alguém, é nessa hora que os seus filhos conhecem a Deus. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu cresci num lar cristão, meu pai é presbiteriano, minha mãe é adventista. Muitas manhãs eu acordei com o meu pai e a minha mãe cantando, às vezes lendo um texto da Bíblia ou então de joelhos, do lado da minha cama, fazendo o culto familiar. Não me acordavam, eu era pequeno, nunca eu vi eles brigando para que eu fizesse o culto familiar com eles. Foram sábios. E esta prática eu aprendi com eles, porque eu os via intercedendo, colocando a família na presença de Deus. Porque naquela ocasião eu aprendi que Deus era mais importante dentro da minha família. Em muitos momentos, eu passei pela porta do quarto do meu pai, da minha mãe. Eu encontrava um ou outro de joelhos orando. Final do ano passado, eu estive na casa deles. Final do ano retrasado, estive na casa deles. Uma ocasião especial. Já casado, com família. Eu lembro que no final da noite eu estava me preparando para ir dormir. E naquele momento eu passei pela porta do quarto dos meus pais. Sabe qual foi a cena que eu vi? Meu pai ajoelhado, orando. Reforçando aquilo que eu sempre vi dentro de casa. Sabe qual foi o princípio básico
necessário que eu trouxe para dentro do meu lar? Culto familiar. Culto familiar. Porque se eu quero a vitória, eu preciso buscar no lugar certo. E quem sabe você não tenha tido a mesma oportunidade que eu tive de viver dentro de uma família que tinha essa prática. Eu sei que não é fácil isso, mas é necessário. E quem sabe você precise começar, para que os teus filhos também olhem futuramente e digam: eu sou uma pessoa que temo a Deus porque eu aprendi dentro de casa isso. Queridos, eu falo sem sombra de dúvida, se eu estou aqui hoje, é porque lá atrás os meus pais tiveram essa preocupação. Quando eu falo com o meu pai, ele fala para mim assim: olha, eu já fiz mais de 7, 8 anos bíblicos. Eu já li o Novo Testamento mais algumas dezenas de vezes. Quantas vezes eu acordei e ao levantar eu me aproximava da cozinha, estava o meu pai, com a prática dele, com a rotina dele. Chaleira de água de um lado, a cuia do chimarrão do outro, a Bíblia, a lição dominical dele e normalmente algum livro do Espírito Profecia, que fazia parte da prática do estudo diário dele. Vocês acham que eu tenho razão para dizer que eu não vou crer num Deus, sendo que eu via a figura desse Deus sendo manifesto através da vida diária do meu pai? Você acha que eu tenho razão para descrer ou para desconfiar de um Deus porque os meus pais não apresentaram isso? Pelo contrário, eu tenho muito mais convicção do poder desse Deus porque eu conseguia ver esse Deus dentro da minha família. E é o que está faltando em muitos dos nossos lares hoje. Por fim, queridos, quando eu passo tempo com Deus, individualmente, e então eu passo tempo com Deus com a minha família, sabe o que vai acontecer? Eu tive a igreja dentro de casa durante toda a semana. Eu vou sentir prazer em pegar a minha família num sábado pela manhã. E junto com outras famílias que tiveram a mesma prática, eu vou vir para este lugar. E aí eu vou falar o que está escrito no Salmo 122:1. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Já percebeu que muitos filhos não sentem alegria em vir para a casa do Senhor? Já percebeu que muitos vêm emburrados? Já percebeu que muitas vezes o esposo convida a esposa e ela gostaria de ficar em casa, ou a esposa convida o esposo e ele queria ficar? Vamos assistir pela internet hoje. Por quê? Porque nem sempre nós estamos tendo em primeiro lugar a alegria de ter a igreja dentro da nossa casa. Você e sua família e a congregação agora adorando a Deus. É o encontro de famílias num lugar onde já passaram tempo com Deus durante toda a semana. Aqui está o terceiro altar que Deus quer que você levante. Você e a sua família, e juntamente com a congregação adorando ao Senhor. Muitos já não sentem prazer em estar na casa do Senhor porque o Senhor não está na sua casa. Muitos não sentem prazer em estar na casa do Senhor porque o Senhor já não está na sua casa. A igreja, ela é uma união de famílias. Salmo 133:1, quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união. Você já foi num lugar onde não conhece o dono da casa? Como você se sente? Quando você chega ali, você não tem conhecimento da pessoa dona da casa. A gente fica um pouco deslocado. Muitos vêm à casa de Deus, mas não se sentem como amigos de Deus. Acabam sendo como estranhos aqui dentro, porque não conhecem o dono. Queridos, qual é a conclusão que nós chegamos nessa manhã? Abra a tua Bíblia em 1 Reis, capítulo 18, verso 30. Deus tem um convite para nós nessa manhã. Aqui eu vejo o momento em que o profeta Elias, e é com esse texto que eu quero concluir a mensagem desta manhã. Capítulo 18.
antes do verso 30, você vai encontrar aqui no verso 21, dizendo assim: Elias então se chegou a todo o povo e disse: até quando vocês cochearão, ou até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Sabe o que me entristece nesse texto? Porém, o povo nada lhe não tiveram atitude. Por quê? Tinham dúvidas. Tinham dúvidas porque já não viviam mais a prática religiosa, a comunhão com Deus. Agora então, Elias vai lançar um desafio. E você conhece a história, eu não vou me deter a ela, eu só quero ir ao resultado dessa história. Amanhã todos os profetas de Baal tentando, nada conseguiram. Chega um momento que, logo ao início da tarde, Elias agora toma a frente e fala: agora é a minha vez de mostrar quem é Deus. Agora veja então o que diz o verso 21. Melhor, desculpa, aqui no verso 29. Passado o meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse, porém nada houve. Não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E o povo todo se achegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Como estava o altar do Senhor naquela manhã, naquela tarde? Em ruínas. Se estava em ruínas, quer dizer que as pedras que montavam e que deveriam estar todas num só lugar, elas não estavam. E quer dizer que estas pedras estavam espalhadas, e nós estamos falando que eles estavam num monte. E quem sabe, o momento em que foi destruído, ou que esse altar foi derrubado, algumas pedras rolaram para mais longe. E quem sabe algumas tinham algumas dezenas de quilos. E ninguém foi ajudar Elias para restaurar esse altar. Ele fez sozinho. Eu fico imaginando a cena, irmãos. Elias pega a primeira pedra. E com dificuldade ele vai se aproximando do local onde tem que ser e onde será o altar. E ele coloca aquela primeira pedra. Agora, quem sabe ele caminha uns 20, 30 metros a mais e vai buscar a segunda. Só que quando ele vai buscar a segunda, a sua força não é suficiente para ele tomar aquela pedra em seus braços e levar. Mas ele não desiste, ele vai rolando aquela pedra até chegar ao local onde ele vai levantar o altar novamente. Até que ele consegue pegar a última pedra e o altar do Senhor está reedificado. E qual foi o resultado? Ele coloca o sacrifício, ele pede que derramem água e ele faz uma coisa. Ele ora a Deus. E a oração de Elias naquela hora, naquele momento, moveu os céus. E ao mover os céus, fogo foi enviado do céu, que consumiu todo o sacrifício. Quem sabe eu esteja falando agora para alguém que não tem mais o altar da família em casa, que não tem mais o altar individual em casa. E quando a gente fala que é necessário restaurar para que então você possa ter o altar congregacional aqui, no sábado, você vai dizer assim: não é fácil, é difícil. Não foi fácil para Elias, foi difícil. Mas ele não desistiu. E ele reedificou. E o resultado foi poder. Foi milagre. Você precisa de um milagre na tua família, você precisa de poder na tua família. Você tem que fazer a tua parte. Deus não vai fazer a parte que cabe a nós. Deus não fará. E nessa manhã, Ele está te convidando para você fazer uma reflexão de como estão as coisas lá dentro de casa. Como está a vida espiritual, individual, familiar e então congregacional. É a oportunidade que Deus está te dando de você colocar a tua família uma vez mais na presença de Deus.
Eu comecei a fazer o culto com a minha esposa 1h da manhã. É o horário que nós conseguimos. É o horário que nós conseguimos. Nosso filho tem 2 meses. Quanto tem o de vocês? 5 meses. Nosso filho tem 2 meses. Eu durmo tranquilamente, eu não acordo. Ele é realmente uma criança maravilhosa, eu não acordo de noite. Mas de manhã eu saio bem cedo para ir para o colégio. Ou meu filho está mamando naquele momento, ou então ele acabou de mamar e então a minha esposa está descansando um pouco. E eu respeito isso. E o que nós tínhamos antes como prática, que era o culto ao amanhecer, eu tenho que entender também que lá nesse momento eu não consigo fazer. Mas nós chegamos à conclusão, nós não podemos abrir brechas dentro de casa. Então nós vamos fazer o nosso culto de madrugada. E ela termina de amamentar, e se eu estou dormindo, às vezes eu acordo com eles, mas se eu estiver dormindo, ela me acorda. E nós estamos fazendo. Nós entendemos que era necessário um sacrifício a mais, para que a nossa família esteja nas mãos de Deus e segura nos braços dele. Você vai ter que fazer sacrifícios também, mas coloque a tua família na presença de Deus. Queridos, 3 liçõezinhas básicas. Você e Deus, você colocando a tua família na presença de Deus e a tua família junto com outras famílias na presença de Deus. Sabe qual vai ser o resultado? A nossa grande família lá no céu. É o teu desejo, eu tenho certeza que é, porque é o meu desejo também. É o teu desejo ter os teus filhos aqui. É o teu desejo ter teus pais aqui. É o teu desejo também ter a tua esposa e o teu esposo. Faça a vontade de Deus. Atenda ao pedido dele. E tudo isso será uma grande bênção na tua vida. Que Deus te abençoe muito. Amém. Um carpinteiro, sua simplicidade encantava todos que cruzavam seu caminho. Um olhar tão profundo atraía multidões que ansiavam pelo mais puro alimento pra alma. Pela fé movendo natural, refletindo a luz do sobrenatural, andou sobre as águas, curou, libertou, expressou na forma singela o que é o amor. O amor. Oh, oh. Eram simples suas vestes, um carpinteiro. Sua simplicidade encantava todos que cruzavam seu caminho. Um
olhar tão profundo atraía multidões que ansiavam pelo mais puro alimento pra alma. Pela fé movendo natural, refletindo a luz do sobrenatural, andou sobre as águas, curou, libertou, expressou na forma singela o que é o amor. Hoje posso viver como ele viveu, pela fé movendo natural, refletindo a luz do sobrenatural, andou sobre as águas, curou, libertou, expressou na forma singela o que é o amor. Expressou na forma singela o que é o amor. Esse mesmo Jesus hoje quer também, assim como fez quando esteve aqui realizando muitos milagres, Ele quer realizar o maior de todos os milagres, que é salvar os nossos lares, a nossa família. Quero você colocar a tua família nesta manhã, na presença de Deus. Eu quero te convidar a ficar em pé, para nós orarmos. Eu queria que neste momento você, se você está com a tua família, eu vou começar orando aqui. Mas eu queria que você concluísse a oração aí, junto com a tua família. E se você não estiver com a tua família, então fale com Deus também, para que Ele te dê sabedoria e te ajude a trazer a tua família para mais perto de Deus, para que ela esteja segura nos braços de Cristo, para que Satanás não tenha poder sobre ela. Feche teus olhos, Pai. Bondoso Deus, o Senhor foi quem formou o homem, a mulher, foi o Senhor que realizou o primeiro casamento, foi o Senhor que abençoou aquele casal com os filhos. O Senhor realizou o primeiro milagre quando veio a este mundo numa festa de casamento. O Senhor se preocupou também com aqueles pais que haviam perdido seus filhos por causa da morte, e o Senhor, em algumas ocasiões, ressuscitou filhos para que a família pudesse estar junta novamente. Quando duas irmãs estavam preocupadas e tristes porque haviam perdido o seu irmão, o Senhor, amando aquela família, foi lá e ressuscitou Lázaro também. Pai, nós queremos neste momento que o Senhor comece também a fazer um milagre nos lares que aqui são representados. Que o Senhor possa restaurar, ajudar a restaurar o seu altar dentro destes lares. Sabemos que não vai ser fácil, que não é fácil. Sabemos que muitas vezes é até mesmo dolorido, porque para muitos terão que levantar mais cedo, terão que abrir mão de outros prazeres. Mas Deus, nós clamamos neste momento que o Senhor nos ajude para que a nossa família esteja salva em Teus braços, ó Pai. Nesta hora, Senhor, nós pedimos que os Teus anjos
eles possam proteger as nossas famílias dos ataques de Satanás. Que os filhos possam ver nos pais, pais espirituais. Que os pais possam olhar para os filhos e verem filhos dedicados à tua causa, por tudo aquilo que eles estão vivendo dentro de casa, Pai. Que as nossas famílias estejam seguras em Ti, ó Deus. E neste momento, alguns minutinhos antes de eu concluir esta oração, as famílias agora, ó Deus, reunidas, aqueles que estão sozinhos também farão, eles vão falar contigo, ó Deus. Ouça-os, ó Pai. Aceita, Senhor, a oração que nós fizemos nesta hora, neste momento. E que seja um marco na nossa vida. Que seja um recomeço. E quem sabe para muitos o começo. Mas que no final nós possamos olhar que valeu a pena. Ajuda-nos, ó Pai. Nós clamamos, nós intercedemos, nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nesse momento nós temos ainda